A paz do Senhor para todos. Nesta 33ª aula do curso introdutório de missões, vamos observar a terceira viagem missionária de Paulo. E como base para este tema, eu vou ler Atos capítulo 19, versículos 1 e 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Ok, então vamos aqui observar que o apóstolo terminou a segunda viagem missionária na cidade de Corinto e retornou, passou por alguns lugares, inclusive por Éfeso e vários outros lugares, e esteve também na cidade de Antioquia para apresentar aí o seu relatório, etc. E agora ele empreende a terceira viagem missionária. Então, apesar das igrejas que fundara, Paulo não queria descansar. Portanto, depois de passar algum tempo naquelas regiões, encorajando os crentes, chegou a Éfeso, capital da província romana da Ásia, onde havia o famoso templo da deusa Diana, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Muitas pessoas participavam dos ritos imorais nos cultos a Diana. Éfeso era também a capital das artes mágicas, astrologias, invocações de espíritos, ou seja, espiritismo, e todas as demais formas de superstições e impostura mágica. Então, vamos observar aqui Paulo em Éfeso. Ali, Paulo encontrou 12 crentes que precisavam dos 2 batismos. Então ele os ensinou e batizou-os no batismo cristão, Mateus 28, 19, e quando lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Desde o versículo 2 até o versículo 7. Depois de falar na sinagoga durante 3 meses, Paulo reuniu os crentes e passou a ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os habitantes da Ásia puderam ouvir o Evangelho. Versículos, vai desde o 8 até o versículo 10. Acredita-se que as igrejas mencionadas em Colossenses 4 e 13 e em Apocalipse 2 e 3 surgiram nessa ocasião. Ok, então aqui observamos Paulo na cidade de Éfeso. Ali existia esse culto imoral a essa deusa falsa, Diana, e muitas outras superstições, idolatrias, etc. Porque é o que o diabo faz, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que o Evangelho da glória de Cristo não resplandeça em suas vidas, nas vidas aí dos incrédulos. Então ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a glória de Cristo, o Evangelho da glória de Cristo, não resplandeça aí em suas vidas. É o trabalho dele, ele veio roubar, matar e destruir. Por isso que o trabalho missionário, o trabalho de evangelização é importante. Quem está em Jerusalém, evangelizar na sua própria cidade. Quem é chamado para ir para o interior, vai para o interior do estado, Judéia. Quem é chamado para ir para uma outra cidade fora do estado, vai fazer o trabalho de evangelização em Samaria. Agora, quem é chamado por Deus para ir fazer o trabalho transcultural em outra etnia, em outra língua, outro povo, outra nação, então deve ir. Isso é muito importante para que
a palavra do Senhor seja cumprida. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então ali o apóstolo falou durante um tempo na sinagoga, né? Aí durante uns 3 meses. Depois ele encontrou ali, claro, ou seja, logo que chegou lá ele encontrou 12 crentes e aí ele, sabendo que eles ainda não tinham recebido aí o batismo cristão e também o batismo no Espírito Santo, aí o apóstolo certamente os orientou e os batizou, né, e impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e a profetizar. É isso que nós, os pentecostais, fazemos, né? Nós cremos que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Batismo com o Espírito Santo não é salvação, mas é uma bênção que acompanha a salvação. Então é muito importante desfrutar dessa grande bênção. Como conta-se que um homem viajava aí em um navio, né, e ele, durante todo o tempo, ele ficou fechado aí no seu quarto. E já no final da viagem, ele saiu, né, e perguntaram a ele por que ele não ia lá para participar do almoço, janta, etc. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, só tinha o dinheiro da passagem. Mas disseram àquele homem, não, veja, quando o senhor pagou a passagem, já estava incluso aí as refeições, tudo já estava pago, mas agora já era tarde, ele já estava no fim da viagem. Veja que coisa tão tremenda. Então nós temos bênçãos que acompanham a salvação. E o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, são bênçãos. Está escrito que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o crente deve se apoderar pela fé dessas gloriosas bênçãos do Senhor e desfrutar, né? Ah, não, isso é um privilégio de fulano e ciclano. Não. Todas as pessoas têm esse direito, porque Jesus já conquistou esse direito na cruz do Calvário. Pagou com a sua morte na cruz, para que nós recebêssemos aí todas as bênçãos espirituais. Então, aqui eles receberam essa promessa. E tem gente que diz, os evangélicos tradicionais, não, os dons espirituais foram para os dias da igreja primitiva. Ora, Jesus, durante o primeiro século, continuou batizando os crentes com o Espírito Santo. E a enciclopédia britânica diz que em todas as épocas, em todos os séculos, houve derramamento do Espírito Santo sobre os crentes e eles falaram em línguas. Então, hoje nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, uma promessa que diz respeito aos últimos dias. Joel profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e haveria profecia, visões, sonhos, etc. Então estamos nesses dias, ok. Então Paulo ali ensinou durante 3 meses ali nas sinagogas, depois alugou um lugar aí de uma pessoa chamada, um homem chamado Tirano, e durante 2 anos ele ficou aí ensinando nesse lugar como uma espécie de escola de teologia. E daí provavelmente saíram obreiros para evangelizar várias partes da Ásia, né? Porque nessa época, inclusive, supõe-se que foi nessa época que
várias igrejas foram fundadas aí na Ásia, inclusive as 7 igrejas mencionadas lá em Apocalipse 2 e 3. Que Deus nos abençoe, que exemplo tremendo do apóstolo Paulo, né? Essa sua passagem por Éfeso, um obreiro pentecostal, um obreiro cheio do Espírito Santo, que se preocupava com a vida espiritual dos crentes e queria que eles desfrutassem das bênçãos do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.